você? Como vai? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor André Vieira, da matéria de Direito Administrativo, do curso de Graduação EAD em Administração Pública da FURG. É uma satisfação poder reencontrá-las. E eu queria dizer, antes de iniciar a aula de hoje, que eu fiquei muito feliz e muito contente com as respostas e com a participação de todos os alunos e todas as alunas no fórum a respeito de organização administrativa. Houveram excelentes respostas, muito bons exemplos de entidades da administração pública direta e entidades da administração pública indireta que têm sede e atuação nos municípios onde vocês se encontram. Foi uma grande alegria poder verificar e ler cada resposta, e isso me deixou muito feliz pela participação e pela vontade de todos vocês. Hoje vamos falar sobre atos administrativos, um dos temas mais importantes em direito administrativo. É um tema que não é tão simples, mas nós vamos tentar fazer uma aula simples, didática, objetiva, para que vocês possam entender os elementos-chave, para que vocês possam entender a base desta aula e aí fazer conexão, fazer uma ligação direta com o dia a dia e com a realidade de vocês. Vamos lá? Primeiramente, então, a gente vai definir o que é um ato administrativo. Ato administrativo, ele, de um modo geral, ele é toda manifestação de vontade que a administração pública realiza. Tudo aquilo que a administração pública materializa por meio de diversos atos, que recebem inclusive diversas denominações, como por exemplo, decretos, resoluções, portarias, instruções, ordens de serviços, circulares. Tudo isso são exemplos de atos administrativos. Mas, a fim de um conceito um pouco mais técnico, nós podemos pensar aquilo que a doutrina do direito administrativo coloca, que ato administrativo é toda declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem representa o Estado no exercício da função administrativa, e sempre o ato administrativo ele é um nível abaixo, um nível inferior à lei, com a finalidade de atender interesse público e que tem por objetivo criar, restringir, declarar ou extinguir direitos. Então, o ato administrativo, eles são diversos tipos de atos que a administração pública realiza nas suas atividades rotineiras, cotidianas e a todo momento no exercício da administração pública. E aí vamos tentar destrinchar, desenvolver um pouco mais cada um desses conceitos. E por que o ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade? Justamente porque apenas a administração pública realiza e exterioriza aquele ato para a sua existência, para a sua validade, para a sua eficácia, para que ele exista no mundo jurídico e no cotidiano. Não precisa ter vontade do administrador, ou melhor, não precisa ter vontade do administrado. Basta apenas a vontade da administração e do servidor público ou do agente público que representa o Estado, representa a administração pública. Então, o ato administrativo ele tem plena possibilidade de existir e de produzir efeitos no dia a dia da administração, a partir de uma mera declaração unilateral, ou seja, a partir da declaração de apenas uma parte, no caso, a administração pública. E por que o ato administrativo ele é uma declaração de vontade do Estado ou de quem o representa? Porque o Estado, no exercício da função administrativa, ele pratica atos. Como, porém, o Estado é uma ficção jurídica, é uma figura jurídica, é um elemento criado pelo direito, o Estado realiza esses atos através de um servidor público, através de um agente público, através de alguém que muitas vezes recebe a denominação de autoridade. A
Além disso, o ato administrativo ele é feito no exercício da função administrativa. Para ser administrativo, o agente público que realiza o ato, ele tem que estar no exercício da função administrativa. Não é todo ato que o agente público realiza que é um ato administrativo. Somente no momento em que ele está no exercício da sua função pública. Somente no momento em que ele está no exercício da sua atividade de serviço público. Então, quando a administração pública realiza um ato, é preciso muitas vezes verificar alguns requisitos, como por exemplo, a legalidade, a conveniência e também, no caso, né, outros elementos extremamente importantes, como competência, que a gente vai ver daqui a pouco. E por que motivo o ato administrativo ele é de nível inferior à lei? Porque o ato administrativo ele encontra razão de existência na lei, na legislação. Vocês sabem que tanto a Constituição como as leis infraconstitucionais, elas prevêem tudo aquilo que a administração pode e deve fazer. Então, o ato administrativo são medidas jurídicas tomadas pela administração pública através de diversos atos para que seja aplicado, seja efetivado, seja realizado aquilo que determina a lei, a legislação. E por que motivo o ato administrativo ele é um ato inferior à lei? Porque a lei, e aí quando eu falo lei eu falo no sentido genérico, mas é possível a gente pensar nas espécies, lei ordinária, lei complementar, lei orgânica municipal, todas essas atividades legislativas, todas essas leis, para existirem, precisam da atividade do Poder Executivo juntamente com o Poder Legislativo. Já o ato administrativo, ele, para a sua existência, não necessita necessariamente da atividade do Poder Legislativo. Muito pelo contrário, o Poder Executivo, na sua atividade precípua, porque o Poder Executivo é quem, em regra, exerce atividades administrativas, o Poder Executivo ele pode criar atos administrativos sem necessariamente a participação no município da Câmara dos Vereadores, no Estado da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, e em nível federal, independente do Congresso, ou seja, da Câmara ou do Senado. Então, quando o exercício da atividade administrativa, que em regra o Poder Executivo que o faz, não é necessário uma autorização, não é necessária a participação de outro poder. Inclusive, quando outros poderes, como o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, estão no exercício de atividade administrativa, porque tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário, eles têm outras finalidades, são poderes com outras atuações específicas. Porém, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo, eles também podem exercer atividades administrativas. Atividades rotineiras, como nomeação de servidores públicos, como um ato de licitação para compra de material, realização de concurso público, empenho e ordem de pagamento em relação a determinada despesa. Então, o exercício da atividade administrativa é o que possibilita a quem está na gestão pública, a quem está na tarefa de administrador público, realizar aquele ato, criando atos administrativos, inclusive como atos normativos, como atos punitivos, sem a necessidade de participação de outro poder. Essa é interessante, uma das faces da autonomia do ato administrativo. Lembrando que ele é um nível inferior à lei, nível inferior à legislação. E qual a finalidade? O ato administrativo ele tem por objetivo criar, restringir, declarar ou extinguir direitos. Vocês percebem que o ato administrativo ele não se restringe a um verbo. Ao contrário, o ato administrativo ele pode ter vários verbos. Ele é possível de realizar várias ações no mundo jurídico. Então, o ato, para ele
ser considerado ato administrativo, ou ele cria um direito ou um dever, lembrando, um dever que já existe em lei, ou ele restringe, ou ele declara, ou ele muitas vezes extingue direitos. E o ato administrativo ele tem uma finalidade e é sempre o interesse público. Nós precisamos lembrar que no exercício da atividade da administração pública, vamos levar as aulas de princípios, um meta-princípio ou um dos principais princípios da administração pública é o interesse público. Então, quando a administração pública realiza atos administrativos, é preciso ter como norte ou como orientação que esse ato sempre tem por objetivo atender e garantir algum interesse público. Isso não significa que, por exemplo, não tem um interesse privado juntamente com o interesse público no ato administrativo. Quando, por exemplo, um município outorga uma autorização, uma permissão para que um restaurante possa, em determinado horário do dia, colocar mesas e cadeiras sobre a calçada, sobre o passeio público, sobre o local de passeio de andar, onde andam os pedestres, isso não significa que, por exemplo, o município, ao considerar essa permissão, essa autorização, não faça no sentido do interesse público. Existe sim um interesse do restaurante, do empresário, daquele que tem aquele estabelecimento comercial. Porém, sempre, quando o ato administrativo ele se realiza, ele tem que ter sempre algum interesse público. Não pode ser um ato que vise somente atender interesses privados, restritos. Então eu trago aqui para vocês, né, um esquema onde a gente pode tentar entender aí. Então, que o ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade, o que é diferente de um contrato, porque um contrato ele tem sempre uma manifestação bilateral, no mínimo uma manifestação bilateral, ou seja, de duas vontades. O ato ele pode ser feito a partir da mera vontade da administração. Do Estado, no caso do poder público, né? Lembrando que Estado aqui a gente está usando como um sinônimo de ente público, como um sinônimo de poder público, que pode ser administração pública federal, administração pública estadual ou administração pública municipal. Do Estado ou de quem representa o Estado, que aí no caso pode ser inclusive a legislação pode outorgar para entidades privadas, para concessionários de serviços públicos, emissão de atos administrativos, mas sempre no exercício de função administrativa, com nível inferior à lei. Então, o ato administrativo, na pirâmide normativa, ele está abaixo da Constituição, ele está abaixo das leis, mas ele tem, sim, também um caráter normativo, um caráter de possibilidade de exigência, de estabelecimento de um dever, mas também a possibilidade de criação, né, de formas de exercício de direitos, visando ao interesse público, que tem por objetivo criar, restringir, declarar direitos. E lembrando que o ato administrativo, embora seja um ato proferido pela administração pública, ele tem sim possibilidade de controle judicial. Por quê? Porque o ato administrativo ele tem por fundamento e por base o princípio da legalidade, o princípio da juridicidade. E é possível então ao Poder Judiciário fazer uma análise quanto à legalidade do ato administrativo. No caso, que a gente vai ver daqui a pouco, o ato administrativo ele pode ser vinculado ou discricionário. E aí nessas circunstâncias, a possibilidade de controle judicial também fica restrita. Não são todos os elementos ou em todos os atos, na sua totalidade, que o Poder Judiciário poderá interferir. Somente em alguns pontos. E aí vem a pergunta: André, afinal de contas, todo ato praticado pela administração pública será um ato administrativo? A administração pública ela realiza muitos atos, mas nem todos os atos são, estricto sensu, em caráter restrito, atos administrativos. Muito pelo contrário, a administração ela realiza vários atos no seu dia a dia, vários atos cotidianos e rotineiros que têm diversos objetivos.
mas nem todos, são atos administrativos. Muitas vezes podem ser apenas um ato de execução de uma medida, de uma ordem, de uma ação que já foi anteriormente autorizada por um ato administrativo. Por exemplo, colocamos aqui a demolição de um prédio construído sem seguir as normas urbanísticas, sem seguir o código de postura municipal, ele é uma obra que é passível de demolição, a partir de um processo administrativo, em que permita a contraditória e ampla defesa, e aí a decisão final vai ser um ato administrativo ordenando a demolição. O ato ordenando a demolição já autoriza que a administração depois realize essa demolição. Ou, num outro exemplo, um ato administrativo referente à lacração, ao fechamento de um estabelecimento que, por exemplo, não segue as normativas sanitárias. Caso esse estabelecimento não siga as normativas sanitárias e já tenha sido objeto de multa ou outras infrações, e aí mesmo assim reiteradamente não cumpre a legislação, é possível também em um processo administrativo se determinar o encerramento dessa atividade, ou na verdade aquilo que a gente chama de lacrar o estabelecimento. Não é a lacração das redes sociais, ok? É o fechamento administrativo por descumprimento de medidas sanitárias. Mas cuidado, não vamos confundir ato administrativo com fatos da administração e nem com fatos administrativos. Fatos da administração, fatos da administração, são acontecimentos que ocorrem dentro da administração pública, mas que não provocam necessariamente efeitos jurídicos relevantes, efeitos jurídicos com possibilidade de reconhecimento. Muito pelo contrário. Um exemplo, fato da administração, um servidor público que, ao andar dentro do prédio de repartição, acaba por escorregar e cair. Caso essa queda não ocasione danos, caso essa queda não ocasione um prejuízo ao servidor ou à administração, ele é considerado um fato da administração. É uma ocorrência no mundo fenomênico, mas não traz consequências ou responsabilizações. Já fatos administrativos, então, fatos administrativos são ocorrências que sim, podem e têm consequências para a administração, mas não significa que ela seja proveniente dos atos da administração, de atos administrativos. Um exemplo são os fatos naturais. Vamos imaginar um determinado servidor público que tenha passado no concurso, que tomou posse no concurso e depois venha a falecer. O ato de falecimento desse servidor é um ato natural. A morte é um ato natural. Lógico que não vamos discutir aqui as consequências da morte. Pode ser uma morte natural ou uma morte acidental, uma morte violenta. Não. Estamos considerando o fato morte. O fato morte ele é um fato que está alheio à possibilidade de controle da administração pública. Então ele é um fato que tem responsabilização e tem consequências para a administração. Um dos fatos administrativos que a morte causa é a vacância do cargo público. Outra consequência é a possibilidade de reivindicar, por exemplo, pensão alimentícia por parte dos herdeiros do servidor ou da servidora que faleceu. Então percebam que os fatos administrativos eles são fatos que ocorrem sem necessariamente a participação da administração, mas têm consequências sim para a administração. Já os atos que são realizados pela administração, os atos que são realizados pela administração, aí sim são fatos administrativos. Desculpa, são atos administrativos. Tudo bem? Então nós temos aqui, né, alguns exemplos aí para ilustrar. A placa de pare já é um ato administrativo, a placa relativa a semáforo e as ordens do semáforo são medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, nas normativas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e são espécies de atos administrativos. A licença emitida por um município, por exemplo, para um determinado estabelecimento comercial, para uma empresa, é um ato administrativo, permitindo-se que aquele estabelecimento, dentro da forma como foi
outorgado, o horário de atendimento, a atividade, o local, as exigências legais possibilitem a sua realização. Um ato de fiscalização, então no momento em que o fiscal realiza uma fiscalização, realiza a conferência de documentos, realiza punições como advertência, como multa, como fechamento de estabelecimento, são espécies de atos administrativos. Atividades, e eu coloquei aqui 2 policiais, para lembrar de um tema que vai ser objeto da nossa aula daqui a algumas semanas, um pouquinho para frente, que é poder de polícia. Poder de polícia, não poder da polícia. Poder da polícia, poder de polícia, é uma atividade que o poder público são possibilidades, potencialidades do poder público na atividade fiscalizatória. É exemplo de poder de polícia a fiscalização de trânsito, a fiscalização preventiva de conferência de documentos, mas também o é poder de polícia atividade de concessão de licenças, de estabelecimento de multas, de penalidades, punições, verificação de irregularidades, exigências quanto à regularização. Tudo isso é poder de polícia e tudo isso manifesta-se, todos esses exemplos que tem nesse slide, manifesta-se através de atos administrativos. Vamos ver agora aquilo que talvez seja o slide mais importante da nossa aula. Aquilo que a doutrina administrativa chama de requisitos ou elementos dos atos administrativos. E André, esses requisitos, esses elementos dos atos administrativos, onde eu encontro isso? Nós encontramos isso numa legislação federal, a Lei 4.717. Não é uma lei nova, hein? De 1965. Vejam bem, é uma lei que este ano de 2025 completa 60 anos. Já é uma lei idosa, mas ainda assim muito importante para a administração pública. Para a Lei 4.717/65, ela vai indicar como 5 os elementos ou requisitos dos atos administrativos. É preciso que um ato administrativo preencha o checklist, preencha esses requisitos para que seja considerado um ato administrativo. Vamos ver? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos vê-los. Competência. A competência é um poder que a legislação, que a lei, que a Constituição atribui ao agente público, atribui ao servidor público para a realização daquele ato. A competência, ela resulta sempre da lei e muitas vezes ela é delimitada, ela é estabelecida os limites, os espaços, o mínimo e o máximo daquilo que pode ser feito. Inclusive, para nós no direito administrativo, nós podemos dizer que é competente aquele que recebeu a atribuição para realizar aquele ato. Então, muito cuidado. Quando a gente fala em direito administrativo que alguém é incompetente, não significa que nós estamos adjetivando aquela pessoa. Não significa um xingamento, não significa falar mal dela. Ah, você é um incompetente. Não. Incompetência no direito administrativo significa não ter a capacidade legal para realizar aquele ato, não ter a atribuição legal para realizar aquele ato. Então, diferentemente da capacidade civil, diferente da capacidade em âmbito privado, a capacidade no âmbito público ela recebe o nome de competência. Então, é preciso verificar se aquele agente que está realizando um ato, se ele é competente ou não. Muitas vezes, uma atividade de fiscalização simples, o agente fiscal, o policial, o guarda municipal, muitas vezes ele tem poder para aquilo. Mas existem alguns atos mais gravosos que muitas vezes a competência ela é restrita. Por exemplo, muitas das legislações municipais estabelecem que para a demissão de um servidor público municipal, que é demissão é uma punição administrativa, é diferente da exoneração, para a punição e a demissão de um servidor municipal, muitas vezes o Estatuto dos Servidores, ou a Lei Orgânica Municipal, ou outra legislação, vai falar que isso é atribuição
da autoridade máxima. E quem é a autoridade máxima do poder executivo em âmbito municipal? O prefeito ou a prefeita. Então, vejam bem, se eu tiver uma situação em que eu preciso, a partir de um processo administrativo disciplinar, verificar que um servidor ou uma servidora é passível de demissão, não é qualquer agente público que tem competência para esse ato administrativo de demissão. Na maioria das vezes, ou para não dizer na totalidade, vai ser a autoridade máxima no âmbito do município, um prefeito. Então vejam, competência ela é uma atribuição legal, competência é uma possibilidade, a capacidade, condições plenas de realizar aquele ato administrativo. Depois disso, nós temos a finalidade. A finalidade ele é o objetivo do interesse público buscado com a prática do ato. Todo ato ele tem também que atender ao interesse público. Por isso que a gente fala que a finalidade é o fim imediato, é o fim maior de todo ato administrativo. E o legislador vai definir o que é a finalidade pública. Né? Não cabe ao administrador, muitas vezes, escolher ou substituir qual é a finalidade. Mas, muito cuidado, a finalidade é aquilo que se busca alcançar com o ato administrativo. E aí, quando eu muitas vezes alcanço uma finalidade diferente do que era a finalidade inicial, esse ato administrativo é válido ou inválido? O que vocês acham? E aí entra a categoria da chamada predestinação, que pode ser lícita ou ilícita. O que é predestinação lícita? Ele é uma exceção a algo que se chama teoria dos motivos determinantes. Isso ocorre, por exemplo, no momento em que um prefeito ele verifica um imóvel, um terreno, onde ele tem por objetivo construir uma creche, por exemplo. E ele vai tomar uma medida, que nós vamos ver numa aula seguinte, que se chama desapropriação. Ele vai lá e emite um decreto desapropriatório, com base no Decreto-Lei 3365 de 41, declarando aquele imóvel como de utilidade pública, como de interesse público, para construir uma creche. Mas, se ao longo deste procedimento de desapropriação e ao longo dos procedimentos para a construção da creche, o prefeito ou a prefeita verificar que naquele imóvel, em vez de uma creche, ele vai construir um hospital público, nós temos uma predestinação lícita, porque a finalidade do ato administrativo desapropriatório era pegar aquele imóvel, que era particular, transferi-lo para a propriedade pública, logicamente com pagamento de indenização ao proprietário, para a construção de uma creche. Mas vejam, durante a tramitação, entendeu-se que em vez de uma creche, melhor seria utilizar aquele imóvel por diversos requisitos, pode ser a localização, pode ser pelo tamanho, pode ser, enfim, por outras questões, melhor seria destiná-lo a um hospital público. Aí nós temos uma modificação da finalidade, só que isso é chamado de uma predestinação lícita, é a modificação da destinação, só que dentro dos parâmetros que a lei permite. Por quê? Porque ao construir uma creche ou um hospital público, eu estou atendendo ao interesse público, eu estou atendendo a construção de um serviço público que a população vai se beneficiar com isso. Terceiro requisito, a forma. A forma é como o ato administrativo se materializa. É a manifestação da vontade realizada no mundo material. Então, forma é a exteriorização da vontade. E, em regra, gente, o ato administrativo ele é escrito. O ato administrativo ele precisa ser escrito, até porque ele vai ter que ser publicado, ele vai ter que ser divulgado. Porém, nada impede que existam atos administrativos verbais, através de gestos, através de sons, através de imagens, como, por exemplo, placas de trânsito, sinalização de um agente de trânsito. Então, nós vemos que os atos administrativos ele é passível de ter várias formas. A regra é que o ato administrativo ele tem a forma escrita. E aí, logicamente, da forma escrita, ele não vai ser escrito em grego, em egípcio, em latim. Ele tem que ser escrito
no verbete, no vernáculo, na língua oficial, no caso, língua portuguesa. Então, vejam bem, a forma, é o modo como nós vamos ver o ato administrativo. E a partir daí, com a possibilidade de produzir os seus efeitos. Continuando, o motivo. O motivo do ato administrativo, isso é importantíssimo. O motivo é a situação de direito ou de fato que autoriza a prática do ato administrativo. O motivo ele pode ser uma situação fática, um fato ocorrido no cotidiano. Por exemplo, um determinado estabelecimento produziu alimentos e desse alimento muitas pessoas que o consumiram tiveram intoxicação alimentar. Isso é um ato que ocorre no cotidiano que pode fazer com que a administração pública realize fiscalizações, realize verificações, inclusive atos administrativos como multas e interdição do estabelecimento. Também pode ocorrer como motivos do ato administrativo a previsão em lei. A situação, então, quando um empresário deseja, por exemplo, iniciar uma empresa, quando ele quer abrir a sua empresa e vai seguir as regras que o município estabelece, ele vai buscar uma licença, ele vai buscar um alvará. Então, dentro das normativas, dentro da legislação, ele vai exercer o direito à atividade econômica, o direito de livre iniciativa, conforme inclusive prevê a Constituição Federal. E muito cuidado, tá? Motivo não se confunde com motivação. Embora sejam elementos que algumas vezes eles se aproximam, são elementos distintos, ok? A motivação é a justificação, é a explicação do porquê. Quando vocês verem motivação, lembre-se sempre de porquê, por que razão, quais os motivos que levam aquilo. Enquanto o motivo ele é a ocorrência, o motivo ele é o que dá muitas vezes o pontapé inicial para o ato administrativo, a motivação é a fundamentação, a explicação do porquê, a explicação de quais as razões daquele ato administrativo. E aí nós temos que lembrar que quando se trata de ato administrativo, quando se trata de administração pública, a regra é que os atos administrativos eles devem ser motivados. É preciso dar a motivação, é preciso dar a fundamentação, justamente para que haja possibilidade de um controle público, para que haja possibilidade de, caso haja alguma ilegalidade, buscar-se medidas judiciais, que é o controle judicial do ato administrativo. Nós temos ainda o objeto, né? O quinto elemento, o objeto. O objeto são os efeitos imediatos decorrentes do ato administrativo. É o efeito prático que o ato administrativo produz a partir do ordenamento jurídico na nossa realidade. Então, aquilo que o ato produz, o resultado, os efeitos do ato, são o objeto pretendido pela administração, buscado pela administração, que vai se realizar com a realização do ato administrativo. E aí entram dois elementos extremamente importantes, que são importantes para essa aula, mas são importantes para tudo que nós formos pensar em direito administrativo, que é a diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Qual a diferença entre ato vinculado e ato discricionário? O ato vinculado é aquele ato que a administração pública realiza onde todos os seus requisitos ou elementos, ou seja, os 5 elementos do ato administrativo, já estão previstos em lei, já estão expressos e declarados. Não há qualquer margem de liberdade, não há qualquer margem de criatividade da administração pública. Os atos vinculados ou se realiza da forma como está previsto, a partir de todos aqueles elementos ou requisitos, ou esse ato não pode ser considerado válido, esse ato não pode ser considerado eficaz. Esse ato é passível, inclusive, de anulação. Já os atos discricionários são aqueles em que a lei permite ao agente público uma certa margem de liberdade. Ou seja, a partir daquilo que se chama, que são duas palavras essenciais no direito administrativo, a partir de conveniência e oportunidade juntadas,
conveniência e oportunidade formam o que nós chamamos de mérito administrativo. Ou seja, considerado os outros elementos, vamos voltar aqui para vocês lembrarem. Enquanto no ato vinculado à competência, à finalidade, à forma, o motivo e o objeto já estão estabelecidos em normativa, em legislação, isso é o ato vinculado, né? Enquanto o ato vinculado ele já tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto previstos em legislação, o ato discricionário ele vai falar quem é competente, qual a finalidade e qual a forma. Porém, o motivo e o objeto eles devem ser escolhidos pelo administrador público. Eles devem ser, ao ser escolhidos, declarados, publicizados. Então, olha que interessante, o ato vinculado tem todos os requisitos ou elementos fechados. Eu preciso dos 5 exatamente da forma como a legislação prevê. Já o ato discricionário, eu tenho o elemento competência, o elemento finalidade e o elemento forma previstos em ato normativo, previsto na legislação. Mas os elementos motivo e objeto são possibilidades de ser escolhidos pelo agente público, de ser escolhido pelo administrador público. Então, esses atos administrativos onde eu tenho liberdade, onde eu tenho discricionariedade, isso se baseia nos elementos, né, dos requisitos de conveniência e oportunidade. Isso é o mérito administrativo. Isso é o que possibilita o exercício da atividade discricionária. A doutrina do direito administrativo, ela ainda hoje, né, passado muitas décadas, ela diverge sobre quais os atributos ou prerrogativas dos atos. Nós vimos o checklist necessário para que o ato exista, os 5 requisitos. Mas agora, esse ato ele tem algumas presunções, ele tem alguns títulos, ele tem um charme que a legislação já prevê. E aí existe uma divergência em doutrina. Por exemplo, eu trouxe para vocês uma doutrina mais antiga do Eli Lopes Meireles, que também hoje é encabeçada pelo professor Carvalho Filho, do Rio de Janeiro, uma doutrina intermediária em questão de tempo, Celso Antônio Bandeira de Mello, e uma doutrina um pouco mais atual, assim, de poucas décadas atrás, que é da Maria Silvia Zanella de Pietro, professora que foi da Universidade de São Paulo. O que nós vemos é, por exemplo, que na maioria dos autores consideram que o ato administrativo ele tem uma presunção de legitimidade e veracidade. Então, a partir da hora que a administração pública produz o ato, esse ato ele já é considerado legítimo e verídico. Então, quando eu falo em presunções, não significa que o ato ele não possa ser questionado, tá? Ele pode sim ser questionado, mas significa que aquele que questiona deve comprovar, por exemplo, que o ato não tem aqueles requisitos que nós estudamos anteriormente, os 5 requisitos, ou que o ato, por exemplo, ele não é legítimo, ou ele não é verídico. A situação que motiva. Vamos imaginar um prefeito que deseja, isso não ocorre, né, no Brasil, vamos imaginar um prefeito que deseja fazer uma perseguição política em relação ao adversário político de outro partido. E ele sabe que aquele seu opositor político tem um imóvel em determinado local, onde ele deseja construir sua casa, por exemplo, e o prefeito vai lá e declara aquele ato como sendo, declara aquele imóvel como sendo de interesse público, porque quer desapropriar. E aí utiliza qualquer desculpa, que quer construir uma escola, um hospital, uma repartição pública. Vejam comigo, ao proferir o ato de desapropriação, eu presumo que esse ato é legítimo e é verídico, correto? Só que no momento que eu vou analisar o motivo da desapropriação, embora se diga que o motivo é atender ao interesse público construindo uma creche ou um hospital, o verdadeiro motivo é prejudicar um opositor político. Então, este ato ele carece de elementos de motivo, de finalidade, e ele carece também de legitimidade e veracidade quanto ao afirmado. Então, esse ato ele é possível de ser questionado judicialmente, mas a ausência dos requisitos obrigatórios e a ausência da legitimidade e da veracidade vai ter que ser comprovada por aquele que está questionando judicialmente.
aquele que tem por objetivo questionar o ato administrativo, justamente porque ele presume-se válido, ele presume-se fiel aos requisitos que a lei estabelece. Além disso, nós temos outros, né? Por exemplo, imperatividade. Então, o ato ele é imperativo, ele é uma ordem, ele passa a ser obrigatório. Ao mesmo tempo, ele é autoexecutório, eu não preciso buscar o Poder Judiciário, eu não preciso buscar outros poderes para que o ato administrativo seja cumprido, como exemplo da demolição de um prédio, ou como exemplo, da interdição de um estabelecimento. Então, a própria administração pode executar e fazer cumprir aqueles atos. E aqui eu trago para vocês uma tabela que procura explicar os tipos e as várias espécies de atos, tá? As possibilidades classificatórias, e isso diverge de acordo com o doutrinador, de acordo com o livro que vocês pegarem. Então, o ato ele pode ter vários destinatários, ele tem atos gerais ou individuais, como é a emissão de uma licença. Ele pode ter um alcance interno, somente dentro da repartição, dentro do serviço público, ou externo. Ele pode ser destinado a ato de império, o ato de gestão, o ato de império é o exercício do poder político naquele ente. Então, muitas vezes, os atos de império não são atos questionáveis judicialmente. Já atos de gestão de expediente, gestão é da atividade administrativa. Expedientes são meros requisitos formais para o cumprimento. Isso pode ser questionado. Os atos podem ser simples, complexos ou compostos, válido, nulo ou inexistente, perfeito ou imperfeito. Quanto aos efeitos, pode ser consumado, constitutivo, ou seja, vai constituir algum direito, declara algum direito, enunciativo apenas explica uma situação fática que já existe. Então, são as diversas classificações trazidas pela doutrina. E aí eu trago, por fim, aqui para vocês, alguns tipos, algumas espécies. O fato de um ato administrativo não estar nessa tabela não significa a sua inexistência, tá? Até porque a administração pública ela pode produzir atos administrativos próprios, nominativos, ou seja, já tem nomes previstos no direito administrativo, como é possível a administração também realizar outros atos, que eu não tenho uma denominação, mas que desde que atendidos os requisitos da Lei 4.717, eles são sim atos válidos. Então, segundo que a maioria da doutrina coloca, os atos administrativos eles podem ser classificados em atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos ou punitivos. Normativos, eles têm por objetivo criar deveres, inclusive criar possibilidades de direitos, mas sempre complementando o que a legislação já prevê. E aí nós temos decretos, resoluções, instruções normativas, regimentos, resoluções. Atos ordinatórios que organizam a forma como a administração pública atua e inclusive servem de formas de padronização, formas de trazer segurança jurídica para a atividade interna da administração, instrução, circulares, ordens de serviços, avisos, memorandos, portarias, ofícios, despachos. Ato negocial, que é quando a administração profere um ato administrativo que tem interesse público, mas antes ele tem um pedido, uma solicitação de natureza privada ou de natureza restrita quanto ao interesse público, não interesse público geral, mas talvez um interesse público específico. Por exemplo, quando um determinado bairro, uma comunidade, uma associação pede à prefeitura a interdição das ruas daquele bairro para a realização de uma festa junina, de uma quermesse, de uma apresentação artística. Então, nós vemos que é possível alguns atos mediante interesses privados e mediante interesses públicos mais restritos, mas isso não significa que não tem interesse público. E aí, quais são os exemplos desses atos? Licença, autorização, permissão, aprovação, admissão, visto, homologação, dispensa, renúncia, protocolo, enfim, muitos atos. Atos enunciativos, onde a administração ela tem uma opinião, certifica, atesta, ela expressa determinadas situações fáticas, e isso se faz através de certidões, de atestados, de pareceres, de apostilas, assim como também a possibilidade de punição, que são os atos punitivos, que muitas vezes nascem a partir da infringência de um dever, a partir da realização daquilo que a lei não permite ou aquilo que a lei proíbe. E aí nós temos exemplos: multas, interdições, demolições, cassação
de alvará, de licença, de autorização, de permissão, de aprovação. Então, tudo isso são espécies de atos que têm grande importância no nosso estudo. E aí vocês vão identificar, à medida que assistem essa aula, tenho certeza que vão relembrar diversos atos que vocês já viram ou que vêm no dia a dia, no trabalho ou no cotidiano de vocês. Tudo bem? De modo geral, essa é a nossa aula dessa semana. Se tiver dúvidas, acionem o fórum, iniciem, estou à disposição. Muito obrigado, uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.